obras da carne, certo? Eu não tenho mais. A minha obra da carne era quando eu era uma criatura adâmica, lá de Adão, quando o pecado de Adão estava sobre mim. Aí eu tinha obras da carne. Mas hoje eu já não tenho mais obras da carne. Hoje, como eu sou guiada, os frutos que eu produzo, como a Elo disse, são frutos do Espírito Santo. Porque se é Ele quem me governa, é isso que eu produzo. Certo? E aí o que eu quis trazer para nós hoje? Quais são os frutos do Espírito Santo? Eu quase deixei essa pregação para um estudo, mas eu falei, depois a gente traz juntando tudo. Mas eu vou trazer para vocês 5:22. Posso começar? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros e invejando-nos uns aos outros. Mas eu quero me apegar apenas do 22 ao 25. E principalmente, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vocês viram aqui que ele traz, que Paulo em Gálatas traz os frutos do Espírito. E uma coisa que a gente ouviu falar e a gente começou a colocar em prática, e assim, não colocar em prática, mas nós começamos a ouvir falar e observar. Quem aqui já viu o pé de alguma fruta fazendo força para dar fruta? Alguém já viu? Algum pé de fruta fazendo força para o fruto sair ou para a flor nascer? Não, você não vê o fruto, a flor, ou a árvore fazendo força. Por quê? Aquilo é natural da árvore. Mas você também não vê uma goiabeira produzindo manga. Por quê? Não é natural dela produzir. Mas o dar frutos é natural da árvore que dá frutos. E como a Elo leu, nós damos o fruto. E Deus conhece pelos frutos que nós damos. E hoje nós damos frutos do Espírito Santo. Porque eu e você, como Paulo disse, crucificamos a nossa carne com Cristo e hoje nós ressuscitamos com Ele. Através do batismo, através do levantar as mãos para o Senhor e falar, eu te aceito. Sabe que na verdade não é eu que aceito Ele, é Ele quem me aceitou. Em todo o tempo Ele me aceitou. Ele não me aceitou no dia que eu levantei a minha mão e eu estava aqui na igreja. Ele me aceitou quando Ele morreu. Jesus te aceitou quando Ele morreu por você. Quando Ele decidiu vir à terra, se fazer homem. E como João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos. Então, não foi, Ele não olhou eu aqui quando eu estava pregando ou quando eu estava na igreja. Mas Ele me olhou, como o Salmo 139 diz, ainda informe, dentro do ventre da minha mãe, Ele já escrevia o meu nome no livro da vida. Sabe, Jesus, Ele nos escolheu. Como a palavra de Deus fala, mesmo nós sendo inimigos dEle, Ele já nos amava. E incoerência é essa, né? Tanta incoerência que Ele não, de repente, Ele não esperou nada. Mas Ele tinha uma certeza de que eu e você estaríamos aqui, porque Hebreus fala que Ele suportou tudo pelo gozo que Ele estava proposto. Jesus suportou a morte de cruz, porque a felicidade em ver o que Ele ganharia com aquilo era tão imensa, que Ele suportou tudo por amor a mim e a você. Bem? Mas agora vamos voltar para os frutos do Espírito Santo. Então ninguém aqui nunca viu uma árvore fazendo força para dar fruto, certo? Vamos começar então com o primeiro fruto.
O primeiro fruto aqui fala sobre a caridade. A caridade, ela é especificada pelo amor. Que amor? O amor ágape. Sabe que amor que é esse? É como a gente cantou, que amor é esse, sabe? É o amor que ele é incalculável. É um amor que não tem interesse, como 1 Coríntios diz, o amor é sofredor, o amor é benigno. Esse é o amor ágape. E esse é o amor que nós temos que produzir. Sabe a definição dele? Eu vou ler para vocês, tá bom? É o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. E aí? Nós temos amado como um amor ágape? Um amor que não espera nada em troca? Sabe? Às vezes a gente ama, mas no momento em que você descobre alguma coisa da pessoa, você já começa a julgar a pessoa. E pelo contrário, eu tenho que amar mais a pessoa. Às vezes a pessoa te mostra alguma coisa nela que você não se agradou. Você tem que amar mais a pessoa. Esse é o amor ágape. Sabe, Paulo fala que sem o amor nós seríamos como o sino que tine, mas não soa. Por quê? Sem o amor a gente falaria e nada funcionaria, nada sairia. Mas se eu amo, eu passo, é recíproco. Amém? Eu dou o fruto do amor e eu recebo o fruto do amor. O segundo é o gozo. O gozo é a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem para aqueles que creem em Cristo. Esse é o gozo, de estarmos na presença de Deus alegres, sabe? De estarmos na presença de Deus com uma sensação de alegria que você olha e você fala assim, meu Deus, que alegria estar aqui. Porque Deus me proporcionou isso. Deus me presenteou com isso. Deus me fez poder estar aqui. Sabe, é como o pastor Júnior falou, é muito bom a gente estar junto, é muito bom a gente estar nesse momento, porque a gente sente Deus nesses momentos. A gente sente o Espírito Santo nos unindo, sabe, fazendo a gente rir, fazendo a gente conversar e a gente dialogar. De repente só dá risada ou de repente a gente fala de coisas sérias, mas a gente está junto, amém? O terceiro é a paz. A paz, que excede todo o entendimento, como a Bíblia diz, ela vem do Espírito Santo. Essa semana eu fiz uma live com uma mulher lá de Monte Santo e ela tem um Instagram. E eu falei para ela que quando nós passamos o que passamos com o Leandrinho no hospital, lá em Ribeirão, Deus, eu sabia que no meu coração, na minha mente, eu sabia que o meu filho ele não estava bem, eu sabia que o meu filho ele precisava de ajuda o mais rápido possível, mas no nosso coração, Deus ele derramou uma paz que excede o entendimento. Uma paz que a médica ela entrou dentro do quarto e olhou para mim e para o Júnior sorrindo e falou assim, por que vocês estão sorrindo? O caso do seu filho é muito sério, seu filho pode morrer aqui na sua frente. Mas a gente não estava rindo mas era um sorriso, uma paz que transmitia. E essa é a paz que Jesus prometeu para a gente. Essa é a paz que você tem que produzir. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que falar assim, nossa, você me traz uma paz tão gostosa, você me traz um momento de paz tão bom. Mas por quê? Porque isso é um fruto que o Espírito Santo está produzindo através de você. Sabe, muitas vezes a gente leu aquela passagem sobre quando Jesus fala sobre podar, sabe, sobre tirar o galho e arrancar fora. Sabe por quê? Porque muitas vezes existem galhos secos dentro de nós. Porque esses galhos secos foram obras da carne. E aí Jesus vem e poda. Para quê?
para que você produza frutos do Espírito, para que o sol entre. Sabe, pense numa árvore. Eu não entendo muito bem, não. O irmão Sebastião que trabalha muito com poda de flor, né? As flores dele lá é uma coisa linda. Mas eu não entendo muito de poda. Mas eu sei que você tem que podar a árvore para que o sol entre, você tem uma altura, tem tudo, sabe, de um cuidado. Tem que tirar os galhos secos para que produzam mais, e tudo isso. Então, Jesus ele não veio para nos podar e nos arrancar e jogar fora. A gente aprendeu isso, que Jesus ele vinha, arrancava o galho que era nós e jogava fora, lançava fora. Mas não, Jesus ele veio nos limpar. Jesus ele veio para nos limpar de todas as obras da carne que estavam secando em nós. De toda erva que estava, sabe, de todo parasita, de toda orquídea que estava grudada em você, aquela história do... Eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Ah, não lembro agora, deixa para lá. Mas é o parasita que fica grudado. Mas é isso, é a paz que excede todo entendimento. E eu quero ler para vocês o versículo que está em... Ah, não vou ler não, pode deixar, senão vai ter que acender a luz de novo. Não precisa, não. Agora, vamos para o quarto. Longanimidade é a perseverança, a paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. É difícil, né? A gente que é mulher, é complicado, mano, você ser de tardio em irar ou em se desesperar, não é? Se não for por Deus, a gente se desespera com qualquer coisa. Se não for por Deus, o nosso coração bate aqui, ó, por qualquer coisa. Sabe, a gente quer resolver logo e a gente fica nervosa, sabe? E é uma coisa muito difícil. Mas esse é um fruto que temos que produzir. A benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. A bondade é o zelo pela verdade e pela retidão, e a repulsa ao mal pode ser expressa em atos de bondade. A fé é a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso e honestidade. Sabe o que eu quero trazer sobre essa fé? Essa fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das que não vemos. Mas aqui, essa fé mostra uma lealdade que eu tenho com você, uma lealdade que eu tenho com Jesus. Sabe, a fé que eu tenho, ela mostra a minha confiança nele. Se eu tenho fé e sou leal a ele, sabe? Se eu tenho fé, aqui fala sobre ser inabalável. Mas eu não digo ser inabalável, então você é indestrutível. Pode acontecer o que for que você não se abala, não. Quando Jesus estava no barco com os discípulos dormindo, o barco estava se afundando na tempestade. O barco estava naufragando. Mas Jesus estava lá na tempestade com eles. E ele estava dormindo. Porque ele nos ensina em todo o tempo a descansarmos com ele. Estamos passando por tempestades, descanse com ele, descanse nele. Sabe? Ele está no barco. Tem um hino que o pastor canta que fala assim: com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Se Jesus está no nosso barco, tudo vai muito bem. Mas nós não devemos deixar ele dormindo. Na verdade, temos que descansar ao lado dele. Amém? Mansidão é a moderação associada à força, à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade, quando for necessário. Temperança é o controle ou domínio sobre os nossos desejos e paixões. Sabe, a temperança, ela traz sobre um órgão que Tiago fala que é pequeno, mas ele pode afundar um navio. É comunal, sabe? A língua. A nossa língua, ela tem que entrar nessa temperança.
Porque quando eu governo a minha língua, todo o meu corpo, ele sente. Agora, quando eu não governo, o meu corpo perece. Porque às vezes sai da minha boca coisas que machucam as pessoas e coisas que me machucam. Coisas que me difamam e coisas que difamam as pessoas. Então, guardemos, tenhamos temperança. Sabe para quê? Para que na hora de falar nós sejamos mansos, na hora de falar nós sejamos benignos, na hora de falar nós sejamos longânimos e nós amemos as pessoas. Sabe? Aqui eu coloquei assim, ó, que nós que nascemos como nova criatura, isso é o que devemos produzir. Como eu disse, não é forçado, mas instruídos e governados pelo Espírito Santo. É uma coisa muito gostosa, porque quando eu entendo o quanto Jesus me ama, eu amo a outra pessoa. Quando eu entendo o quanto Jesus me perdoou, eu perdoo a outra pessoa. Sabe? Porque eu olho para mim e eu vejo que eu também sou falha. Eu vejo que eu também sou errada. Eu vejo que eu também necessitei do perdão dele. Então, quando eu me olho e eu me julgo, ou eu me olho, não me julgando, mas não me prostrando no chão, mas eu me olho e falando assim, eu sou merecedora do amor de Cristo, ela também é. Sabe? Nós temos que aprender a ser temperantes, ser longânimos, ser amorosos, estar sempre produzindo frutos. Quando você sentir que algo vem sobre você e que não vai causar frutos do Espírito, sabe, comece a orar e comece a lembrar disso daqui. Comece a lembrar, são coisas fáceis. Amor, gozo, fé, caridade não, mansidão, longanimidade, paz. É coisas fáceis. Você, de repente, na hora que for produzir algo que vá de encontro com isso, na hora que, de repente, você for se irar, lembre do fruto que você tem que produzir. Que é o fruto de temperança, um fruto de benignidade. Lembre desse fruto. Sabe? Eu comecei a fazer isso lá em casa. Eu até marquei no meu celular, para o meu celular despertar com todos esses frutos do Espírito. Para que eu me lembre do que eu tenho que produzir no meu dia. Eu tenho que produzir no meu dia. Sabe? Essa semana eu li uma frase e a frase fala assim, ó, não se preocupe com as coisas que você colheu no seu dia, mas sim com aquilo que você semeou, com aquilo que você tem semeado. O que nós temos semeado? Não é parte material, mas é principalmente a parte espiritual. O que a gente semeia quando a pessoa chega perto da gente? A gente semeia uma concordância com o que o mundo está vivendo? Nossa, tá difícil mesmo, né? Pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer com isso? Ou você semeia uma palavra de ânimo para a pessoa? Não, que isso, a gente já passou por coisas piores e Deus está nos livrando. O que nós temos semeado? Sabe, nós temos que ver isso. As pessoas buscam em nós algo bom. E quando ela chega em nós e recebe coisas ruins, ela vê que nós não somos diferente, muito diferente do que ela tem visto. Sabe? Nós temos que aprender a semear o que o Espírito Santo produz. Nós temos que aprender e semear o que Ele deu para que nós produzíssemos. É simples. E tudo começa, vocês viram, que tudo começa com o amor. Quando eu amo, eu tenho fé. Quando eu amo, eu tenho paz. Quando eu amo, eu tenho mansidão. Tudo começa com isso. Sabe, olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Sabe, se espelhe e se modele em Jesus. Seja como Jesus. Como o pastor Júnior falou ontem sobre um pastor que a gente assiste, e ele fala assim, eu quero ser como Jesus. Sabe, nós temos que pedir isso. Mas isso é errado. Porque se a gente falasse isso em outra época, a gente ia falar assim, nossa, está querendo ser o quê? Um mártir e morrer crucificado? Não, eu quero ser como Jesus. Amar como Jesus amou. Olhar como Jesus olhou. Cuidar como Jesus cuidou. Sabe?
É assim. Nós temos que querer e almejar sermos como Jesus. Porque quando nós olhamos para Ele, nos tornamos como Ele, as pessoas olham para você e para mim e veem Cristo. Elas não veem a Joyce, elas não veem a pessoa, elas veem Jesus. Porque a palavra dele me fala que nós somos carta dele aqui na terra. O que nós temos apresentado? Coisas boas? Uma descrição boa? Então, sabe, que a gente saia daqui. Eu não quis trazer as obras da carne, porque eu falei assim, a gente não precisa saber. Porque hoje eu já não faço mais obras da carne. Sabe, se eu faço, já não faço mais eu. Sabe, como Paulo disse. Então, vamos gravar isso. Grave os frutos da carne no seu... Os frutos da carne não, os frutos do Espírito Santo. E é uma coisa muito legal porque a carne, ela produz obras. E o Espírito Santo, ele produz frutos. Sabe por quê? Porque a obra é uma coisa cansativa. A obra, ela é uma coisa que você tem que colocar o teu esforço para fazer. Não é? Uma obra, você tem que colocar as suas mãos. Ou você tem que pagar. Agora, o fruto não. O fruto é natural. Porque eu e você fomos feitos para produzir esse fruto. Jesus nos fez para produzirmos isso. Não para nos matarmos e produzirmos obras do Espírito. Obras da carne, mas sim frutos do Espírito. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Agora vocês desligam ali, né? Amém? Salva de palmas para Jesus. Pode acender a luz, Alex?